Boa noite para quem está chegando, tudo bem com vocês? Aline, beijão, minha querida. Eliane, tudo bom? Deixa eu chamar só a Mozana. Patrícia, beijão para você, minha querida. Estão me ouvindo bem, gente? Mozana, tudo bom? Oi, meu bem, tudo bem, querido? Conseguimos, né, Pena? Conseguimos, né? Nossa agenda é uma loucura, graças a Deus, né? É, graças a Deus, exatamente. Eu adoro. Como estamos? Estamos ótimos, né? Estamos aí com bombando o nosso céu ultimamente, né? Tá bem Tá puxadinho. puxadinho. Gente, eu tava pensando nisso hoje de manhã, na verdade. Falei, gente, que momento pra se viver, né? Porque tá acontecendo tantas situações astrológicas, é um ano tão atípico, né? No sentido energético, e no nosso, no convívio normal, já é um ano atípico, né? Por todo esse processo de coronavírus, isolamento, tudo que a gente tá passando. Mas energeticamente, a gente já entendia que era isso. Lá no começo do ano, a gente fez um vídeo pro Bem Seja e a gente falou muito, né, nesse Exatamente. processo, né? Que ia ser um ano diferenciado. É, a gente já começou a farejar a cantar essa bola, né? Agora a gente está vivendo ela direto, assim, na veia, Na né? veia, na Nossa, veia, na veia. na veia. Mozana, vamos lá. Vamos se apresentar, né? Porque eu tô aqui falando e não deixei nem você se apresentar direito, né? É, a gente já começou aqui na prosa. Mozana, se apresente aí. Beijo, Aline. Bom, primeiro eu queria te agradecer super pelo convite. Adoro trocar com você, conversar com você, aprender também. Eu sempre tenho uma canetinha, um negócio do lado que eu posso, vou pegar umas dicas legais. Então, eu adoro essa conexão que a gente tem, eu acho massa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mozana Amorim, eu sou astróloga, sou a fundadora do Bem Leve Leve, onde a gente fala um pouco sobre astrologia a partir de uma perspectiva de consciência, de expansão de consciência, de autoconhecimento, de autocuidado, né? Eu sou também comunicadora, empreendedora, então vou segurando vários chapéus nessa Adoro, adoro. É cabeça. multiuso, né? Totalmente, meu bem, é de um lado é do outro, hiperativa. Imperativa. E é a rainha dos planetas retrógrados. Leandro tá Por isso que eu aí. pedi pra ela vir. Oi? É a rainha dos planetas retrógrados, inclusive Mercúrio retrógrado, né? Sempre que eu penso em Mercúrio retrógrado, eu lembro de você, sabia? Pois é, todo mundo faz isso, gente. Todo Explica mundo. por que Eu sou isso. Explica trollada por no isso. universo quântico, cósmico, por causa dos meus planetinhas retrógrados, só porque eu tenho uma meia dúzia. Porque acontece isso, né? Muitas pessoas nascem sob a influência de planetas retrógrados, né? Quem nascer agora, por exemplo, Sim. vai nascer com 6 planetas retrógrados, né? Uou, hein? Quem nascer agora, benza a Deus. Nasceu hoje, a coisa já Benza a Deus. pegou. Sim. É, imagina, nesse ano, com essas energias, é uma energia muito forte, É, né? É uma energia muito potente, mas que traz os seus desafios também, naturalmente, né? sim, sim, sim. Então, são almas corajosas, sem dúvida nenhuma. São almas corajosas. Mas nada acontece por acaso. Não, 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 Quem me não. falou que tá. Leandro, isso dá medo, ele tá sem entender. Calma, Leandro, vai dar tudo certo. Calma, que a gente vai conversar exatamente sobre isso. O que que é um planeta retrógrado? Acho que tem que partir daí, né? Ó, gente, eu sou o Thiago Masson, tá? Eu sou tarólogo, mentor de tarô, terapeuta metafísica. Eu trabalho com conceito de tarô pra gente trazer desenvolvimento e autoconhecimento acima de tudo. Sim, compreendendo o futuro, mas compreender também, acima de tudo, quem é a pessoa que tá, o nosso consulente, né? Trabalha no nosso desenvolvimento. Mas a gente está aqui nesse processo de planetas retrógrados porque a astrologia, tarô, numerologia, acaba todos se encontrando nisso tudo, né? De fazer uma reavaliação do nosso cotidiano e de quem a gente é e como que a gente está vivendo esse momento. Prazer, Leandro.
E acima de tudo é importante a gente começar a trazer, tipo, tem muitas situações com planetas retrógrados, todo mundo fala o tempo todo. Mercúrio retrógrado é uma coisa que é mais casual para todo mundo, né? Acontece 2, 3 vezes por ano, a gente já tá ali meio que já acostumado, o Instagram vai cair, o WhatsApp vai dar pau, a gente sabe como que funciona, né? Agora, mas tem lógico que tem todos os outros processos internos, né? Porque Mercúrio também lida com os pensamentos, lida com a comunicação de uma forma geral, então é o momento da gente revisar tudo isso, né? Mas o que é um planeta retrógrado? Quando a gente fala assim, os planetas estão retrógrados, na astrologia a gente entende como o quê? É assim, quando o planeta está retrógrado, na verdade, os planetas eles seguem um caminho, né, na elíptica, em torno do Sol. Essa pergunta foi E mancada, né? quando eles mudam, Essa oi? pergunta é uma pergunta chata para explicar. Vamos falar a verdade? Porque, na verdade, É tranquilo. Então é assim, quando ele segue um caminho diferente do normal, ele dá para nós aqui na Terra a impressão de que ele está andando para trás. Na verdade, ele está desacelerando o movimento dele e fazendo um movimento um pouco diferente. Mas como é do ponto de vista nosso, sempre é a vida, né? É a partir do nosso ponto de vista. Então, para nós, ele fica com uma sensação de retrógrado. Então, quando ele está retrógrado, ele está num movimento de desaceleração, ele está mais lento e ele, pelo menos, uma informação ele está te dando. Algo está diferente. Algo não será como no normal, no cotidiano, no tradicional. Alguma coisa vai mudar de curso. Então, de forma muito simplista, é isso que é um planeta retrógrado. E quando a gente tem no céu vários planetas retrógrados, é um convite para a gente realmente fazer um movimento de desaceleração muito mais intenso, muito maior do que apenas quando tem um Mercúriozinho ali que dá aquela atrapalhada básica, mas depois ele volta para o curso dele e lindinho. Esses planetas, na maioria dos que estão retrógrados, eles ficam retrógrados por muitos meses. Então, esse é um movimento que ele é mais intenso justamente por isso. Então, ele remexe mais com a gente e deixa a gente meio que sem muita saída, assim, né, teoricamente. Então, dá aquela sensação de, sei lá, tipo, gente, e agora? Faço o quê? Que as coisas não estão fluindo, que as coisas não estão andando, que está tudo indo para trás. Essa sensação de estar indo para trás, né? É um pouco isso. Não, e é interessante quando os planetas ficam retrógrados, o Mercúrio a gente finge às vezes que não tá retrógrado e vamos embora, né? Porque é pouquinho tempo, é um mês ali, Sim. a gente finge que não tá retrógrado. Mas aí entre os planetas que não tem como, né? Tipo, pega Saturno, pega tudo isso que tá acontecendo, você tem que falar assim, ó, ou eu encaro ou eu não encaro. Eu vou ter que entender isso. Ou eu começo a trabalhar meu processo interno nessa situação, ou a vida vai fazer e vai me jogar em alguns buracos até eu aprender e resolver isso, né? Porque a gente tem que pensar nesse contexto, né? A gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente aceita e aprende a conviver com aquilo e tem que entender o que tá acontecendo no interno, ou a vida vai fazer, a gente vai ficar batendo cabeça até a gente falar assim, e aí, acordei pra isso. Eu concordo super, super com isso que você está falando, tipo, porque eu acho que esse movimento de fluir, né, assim, quando a gente olha para a astrologia, né, eu estava fazendo um mapa agora há pouco, estava falando sobre isso. Quando a gente olha para a astrologia e para os movimentos celestes todos, né, eles estão sempre dando para a gente algumas dicas, alguns convites, que a gente pode topar ou não. A gente pode resistir e reagir a eles, ou a gente pode entender e fluir com eles. Quando você flui com ele, fica mais fácil. Não significa que não vai doer, não significa que não vai ter algumas dificuldades, mas você está no fluxo da coisa, da natureza, digamos assim. Sim. Ao passo que quando você não está, vai mais no tronco e no barranco. Então você sente o saculejo muito maior, né? Então a mesma coisa vale para esses planetas retrógrados. A gente entender, né? Você começou falando sobre esse ano, e há alguns meses, desde que essa história toda começou, dessa pandemia, da gente estar dentro de casa, da gente estar vendo todas essas coisas acontecendo, em especial no cosmos, eu comecei a usar um mantra, assim, tem uma leitura para mim de 2020, assim, 2020 não quer pouco da gente, sabe? Para mim essa é a grande... É um ano que realmente está apostando, assim, se a gente for olhar do ponto de vista astrológico, e, né, das frequências energéticas, você entende super disso, é um ano que está apostando muito no nosso processo, né, de amadurecimento, de evolução, de desenvolvimento pessoal. Então, se a gente olhar por essa lente,
né? A gente consegue perceber que é um ano que ele tem, apesar de ser a aparência dele, né, uma aparência tão dura e tão desafiadora, mas tem um propósito que eu acho que é muito engrandecedor se a gente conseguir abraçar, sabe? Se a gente conseguir transpor essa casca, a gente consegue entender uma oportunidade. É um ano de oportunidades. Só que não são oportunidades como a gente está acostumado a ler, né? Sim. Onde está tudo lindo, está tudo dando certo. É um outro tipo de oportunidade, é um outro tipo de convite. E aí é preciso a gente entender que convites são esses para a gente conseguir navegar por essa situação com um pouco mais de consciência, assim, né? Com um pouco mais de calma para lidar com tudo isso. Sim, sim. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente escolheu. Beijo, Bosque dos Gnomos. Chegou meu Ganesha dançante. Depois eu vou postar uma foto para todo mundo do meu Ganesha dançante, que eu tava em busca de um Ganesha dançante. Tem toda uma lenda sobre o Ganesha. Tem aquele que é sentado e tem aquele que ele tá dançando. E a gente pode fazer situações diferentes, eu vou postar isso para as pessoas entenderem. Mas beijo, Bosque dos Gnomos. Tem uma loja ótima. Um espaço ótimo, na verdade. A gente pensa nesse momento e fala assim, é um processo de cura. A gente está passando por um processo de doença do planeta, mas que toda doença, ela traz um aprendizado. Eu gosto muito de falar para as pessoas que nenhuma doença tem que se pedir a cura da doença. A gente tem que se pedir o quê? O aprendizado que aquela doença está nos trazendo para que a cura venha. Né? Se é uma dor de garganta, eu tenho que entender o porquê eu estou com dor de garganta. Se eu sou míope, eu tenho que entender por que eu vim com esse conceito de miopia, né? Porque, é genética, mas você tem 15 irmãos, só 3 é míopes. Alguma coisa tem que ter ali, né? Então a gente tem que entender o porquê está acontecendo. Então toda doença é esse processo. E a gente está passando por um processo de cura coletiva. Acho que é um processo único de cura coletiva. E aí a gente vai entender quem aproveitou isso, né? Nos anos vindouros, a gente vai entender quem aproveitou esse processo para realmente se curar ou quem não entendeu esse processo e ficou ali batendo cabeça e vai continuar batendo cabeça. Então, assim, vamos aproveitar esse momento, né? E aí, o Brasil tem um contexto muito interessante, né? Porque a gente tá com esse monte de planeta retrógrado, o nosso inverno também entrou agora, pedindo mais recolhimento, mais processo de introspecção, né? O inverno é isso, né? O hemisfério norte tá vivendo o verão deles, eles já estão começando a viver uma outra situação, eles vivem uma outra frequência. Teve um eclipse que foi no eclipse ali no eixo de câncer, então eles pegam outro processo, né? Mas a gente não, a gente tá vivendo um momento onde a gente tá realmente totalmente no processo de encolhimento. E tá na hora da gente encarar esse processo, né? Tem que encarar de frente. Exatamente. Tem que encarar de frente. E eu acho que assim, é um processo de amadurecer, né? Sim. É aprender esse amadurecimento, assim, como é que a gente lida com as situações? Como é que a gente... Lembra que a gente, quando a gente fez os estudos lá do começo do ano, a gente falava muito da energia de Capricórnio, né? Muito presente no céu esse ano, falando muito de estrutura, falando muito de responsabilidade. Então, assim, para mim, ele é um ano de reestrutura. Reestrutura. E reestrutura não acontece se a gente não mexer nas bases. E essas bases, elas são as nossas bases estruturais, é o governo, é o país, é a economia, são estruturas sólidas, né, ou estruturas para um coletivo, e também são as nossas estruturas internas. Então, esse eixo Capricórnio-Câncer é exatamente isso. É a base de dentro e é a base de fora. E muitas vezes a base de fora reflete a base de dentro. Então, se a minha base interna não está... ou está se sustentando naquilo que ainda não é verdadeiro, ela vai chacoalhar para você acessar o que é verdadeiro. Vai. E aí, pegando esse gancho do que você está falando, né, da entrada do inverno, dos eclipses e os planetas retrógrados, para mim tem uma leitura muito assim, o quanto que a gente precisa saber se esvaziar, né? Porque a gente já construiu, a gente já estruturou, né? A gente já criou uma estrutura fixa do que é certo, do que é errado, da forma como a gente progride, da forma como a gente se relaciona, das pessoas que são boas, das pessoas que não são, a gente já fixou tudo. E agora é como se o chão... Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, ela falou assim, as placas tectônicas estão em movimento. Mas é isso, então né? É isso, é como se as
É isso mesmo, né? Inclusive, hoje teve Então, terremoto no essas México. placas Hoje teve tectônicas. terremoto no México. Esse processo da estrutura do planeta inteiro está mexendo. Só que a gente também tem que entender que as estruturas do planeta estão mexendo, mas o interno está mexendo também. Será que a gente está aberto, possibilitando que essas modificações realmente aconteçam? A gente entende que as revoluções nos Estados Unidos, nessa situação contra o racismo, aqui no Brasil também pegou um pouco isso na semana passada. Isso tudo é para mudar nossas estruturas de como a gente está vendo o mundo. Como a gente está vendo o outro ser humano, né? A gente ainda está se importando com o conceito racial, de cor de pele. É tão pequeno para o mundo de uma nova era que a gente vai encontrar e vai enxergar almas, né? Vai enxergar coisas muito mais profundas e a gente ainda tem essas limitações físicas tão sem condições. Então, assim, a gente está mexendo realmente sem condições, né? Então, a gente está mexendo realmente a estrutura do nosso contexto, né? Do nosso interno. Com certeza. É a gente sair do condicionamento, Do condicionamento. sabe? É sair da nossa conservação. A gente se apregou nos negócios, numas crenças e nos formatos de vida, de pensamento, de comportamento, de atitude, de postura, que não vão funcionar numa realidade nova. Então, a gente agora, as nossas placas tectônicas estão nesse movimento para dizer assim, hello, tá na hora de acordar, gatinhos e gatinhas, porque a gente precisa de um mundo novo, e esse mundo novo a gente precisa ter frequências novas, inclusive, né? Frequência A gente nova. precisa vibrar diferente. E para mudar a E frequência, como é que a né? gente vibra diferente, né? Você entende super de frequência. É, Como é que faz? Como é que a gente muda de frequência e a gente continua no eu velho? brinco muito que para mudar de frequência não basta você tomar um banho, às vezes, de uma erva ou outra. Isso ajuda. Não basta você pegar e falar assim, vou mudar a cor do meu quarto e vou deixar o Feng Shui só ativado. Não, gente. Para mudar de frequência, a gente tem que mudar a nossa condição de crenças, de pensamentos, de emoções. A gente tem que mudar o completo. A gente tem que transmutar o interno para que isso seja cotidiano, né? E a gente não muda de um dia para o outro. Tudo é passo a passo, né? Você não fica musculoso, vai pra academia um dia e fala assim, voltei, agora sou um cara musculoso e estou equilibrado no meu corpo. Você tem que ir lá o mês inteiro, a semana inteira, tem que fazer todos os exercícios, tem que seguir uma regra. Então é um conjunto de ações. Mas eu queria voltar só um pouquinho nos planetas retrógrados. Vamos falar de planetas assim, eu só queria falar uma coisa que eu acho que é interessante. A gente pensa em planetas, então fica um monte de planeta na nossa cabeça, a gente não entende. Eu tava pensando nisso, e aí eu falei assim, é importante as pessoas entenderem que cada planeta tem um conceito de arquetipos, né? Então a gente entende, Vênus está ligada com relacionamentos, está ligada com o processo financeiro em algumas situações de você recebimento. Então, por exemplo, Vênus é uma das nossos menores problemas agora, porque ela começa a andar daqui a pouco, não começa? Ela sai um pouquinho do processo retrógrado. Exatamente. Exato. Na quinta-feira, Dia né? 25, Amanhã eu acho 26, isso. 25 para 26, Isso. na verdade. Então, assim, amanhã, dia 24, acho que a gente vive o pico de todos os planetas estando retrógrados ao mesmo tempo. Inclusive, fiquei bem chateada quando eu vi que Netuno também resolveu entrar nessa onda. Gente. Também resolveu, porque não tinha mais nada para fazer. Acho que eu também vou ficar retrógrado. Mas, Vou entrar na enfim, tudo brincadeira, né? bem. Vou Vamos entrar lá. na brincadeira. É literalmente isso, né? Vou também quero. Então, vamos lá, né? Assim, Vênus é o planeta que fala dos nossos afetos, é a maneira como a gente ama e do que a gente gosta, quais são os nossos apreços, as nossas afeições, né? Então, quando esse planeta está retrógrado, as nossas relações elas ficam truncadas, né? Tem um desafio aí para a gente se compreender, se fazer compreendido pelas pessoas com quem a gente se relaciona, especialmente os nossos afetos, os nossos amores e tudo mais. Além de Vênus, a gente tem Saturno, que está retrógrado. Saturno, por si só, ele já tem uma estrutura de rigor. Ele estando retrógrado, isso ainda fica mais firme. Né? Então, as questões que estão relacionadas com o mundo concreto, com o trabalho, também com a estrutura de carreira, isso tudo fica mais desafiador. E as nossas necessidades, Saturno fala muito do nosso processo de amadurecimento. Saturno tem Então, muito esse isso, né? De amadurecimento... como que eu estou crescendo, né? Para onde eu estou indo, o que eu estou plantando aí no sentido de fazer amadurecer o interno, né? Exatamente. E quando ele está retrógrado, ele tem um convite para assim, você está fazendo o caminho certo? Esse era o caminho? É sempre um passo atrás. Os planetas retrógrados sempre vão pedir para a gente dar um passo atrás, repensa, ressignifica, revisa o que você fez para ver se está direitinho, se está organizado. Ou se não, vamos começar um novo processo, vamos recomeçar. Né? Então, em Saturno, a gente está falando dessa responsabilidade. E aí tem uma coisa que é legal, Ti, que é assim,
Quando a gente pensa em a palavra responsabilidade, ela significa resposta, né? Responsoar. É a resposta que eu dou a alguma coisa. Que bonito, é Então, verdade. qual é a resposta que você está dando para as coisas que acontecem na sua vida? Né? De que maneira você tem respondido? É essa a maneira que você quer? Então, assim, né, se fala muito, né? O que você vibra cria a sua realidade. Então, será que você está sendo coerente com o que você está querendo construir? Será que você está fazendo do jeitinho que teria que fazer? Então, se não, volta 3 casas, chuchu, e recomeça. Que é Né? melhor Então, Saturno é esse recomeçar aquele rigor, né? processo, né? É melhor você fazer uma casa do zero, recomeçar, do que você continuar construindo em alicerces que não são tão sólidos. Porque uma hora isso vai cair, você vai construir uma coisa que não Exatamente. é tão legal. Exato, exatamente. Então, essa energia de Saturno é uma energia de rigor, e é onde a gente vê, por exemplo, esses desafios todos que a gente está tendo com relação à economia, por exemplo, os desafios que a gente tem com relação à nossa própria estrutura, as nossas crenças, e elas vêm visitar a gente das formas mais estranhas, né, possíveis, assim. Então, a gente tem que se deparar com as nossas próprias crenças, com as nossas próprias limitações nesse movimento interno. Júpiter, que é o planeta da expansão, né? Da sorte, do otimismo, né? Dos caminhos abertos. O cara ficou retrógrado, O gente. cara ficou Então, retrógrado, assim, né? Passando o ali por... cara, o magnânimo, ficou retrógrado. Sim. Passando por Aquário e depois voltando para Capricórnio, né? O povo não quer deixar Capricórnio, eu tô sentindo isso. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? A gente não vai conseguir se espalhar demais nesse período. Então, realmente é um período de contenção. É como se a nossa liberdade estivesse limitada. A gente está vivendo isso literalmente, Sim. né? Então, essa energia de expansão agora, ela está limitada. Não dá para se expandir tanto. O convite é mais interno Tá na mesmo, hora de você voltar né? pro interno em vez de Então, expandir. Não vou sair aí correndo, querendo exatamente. fazer um monte de coisa. É muito engraçado. Eu vejo muita gente falando assim, meu, mas e aí agora como que eu vou crescer? Eu falei assim, em vez de crescer, não é mais fácil você trazer substrato para conseguir crescer depois? Entende? Em vez de pegar, sair agora, tipo, vai, vou fazer a plantação agora. Para um pouco, ara o solo, aduba, entende que é a hora que você tem que plantar de verdade. É o momento, tanto Saturno quanto o Júpiter, é esse contexto, né? Vamos arar o solo, vamos deixar bem adubado para depois plantar. Então é o momento de você arar o solo, mas não só no externo, no interno. Então, assim, revisar todas as crenças negativas. Eu falo muito isso, gente. Pare e revisa essas crenças. Aí a pessoa fala assim, mas como que eu vou saber o que eu tenho de crença negativa? Sabe o que eu falo para a pessoa fazer? Pega um papel, uma caneta, e sabe aquela voz interna que fica na sua cabeça? Vai escrevendo, sem ponto, sem vírgula, vai escrevendo. Depois você pega Descarrega. descarrega no papel, escreveu umas 3 páginas, pega uma caneta e vai grifando o que é negativo, o que não tem lógica, porque nossa mente está tão acostumada a ter pensamentos sem lógica, que na hora que você lê e fala assim, eu estou pensando isso, eu estou agindo dessa forma, porque você começa a pensar, você começa a agir daquele processo, você começa a vivenciar aquilo. E aí a gente pensa, joga a emoção e toma atitude. Que aí vira a lei da atração. Então, assim, é o momento pra gente refletir bem em cima disso mesmo. Com certeza. Eu acho que tem uma outra coisa também que é legal da gente perceber assim, né? Como é que eu sei que eu estou pensando negativo? Olha o que está acontecendo na sua frente. Sim. Né? Porque assim, se você estiver vibrando amor e alegria, o que vai se manifestar na sua frente é isso. Então, se isso não está acontecendo, em algum lugar tem uma dissonância aí que está vibrando um outro lance. Então, já é uma pista de que tem uma pedra no caminho aí. Não está tão fluido assim quanto eu estou imaginando aqui. Perfeito. E é ótimo esse exercício de tirar, né? Descarregar a mente, sair da cabeça e ir para o papel, né? Sim, mas Pra gente. isso que você falou é uma coisa muito importante. Para conseguir entender que eu tô olhando pro externo e não tô recebendo coisas positivas, tem que sair da posição de vítima, gente. Tem que sair do vitimismo. Nada na vida é culpa de Deus, não é meu karma, não é nada disso, gente. Você tá cocriando isso e a gente tem que entrar na realidade e falar assim, vou mudar. Eu tenho que mudar para o mundo mudar. Se o mundo tá me tratando mal, se a vida tá me tratando mal, se eu tô levando de batata da vida, é porque eu tô plantando isso de alguma forma. É legal isso, assim, no Access, né, a gente fala que o seu ponto de vista cria a sua realidade.
Então, a partir do lugar onde você está olhando e você está vendo, se você está se vendo como vítima, você vai criar mais vítimas. Sim. Né? Se você está se vendo como uma pessoa que está em movimento de mudança, você vai colocar isso. Então, realmente depende muito disso. E aí, quando você se coloca, quando você olha o céu, muito de planeta retrógrado, ferrou, não vai dar nada mais certo, você está criando isso, acabou de começar a criar isso. Então, o que eu sempre digo quando os planetas estão retrógrados, ou quando alguém tem um planeta retrógrado no mapa, ou vários planetas retrógrados no mapa, Mas você tem vários assim, mesmo? Eu tenho, queridinho. Nem te conto. Vou dar uma olhada nesse seu mapa pra me dar risada. Pois é, meu filho, eu vou ser alvo de muitas outras trollagens, além da do Mercúrio. Mas tenho muito mais que Mercúrio, amor. Então, acho que é por isso que eu entendo bem a função desses carinhas aí, tá? E aí, assim, quando a gente tem esses planetas todos retrógrados, eu acho que tem uma reflexão que é assim, tá, pera, se isso tudo está acontecendo, o que tem de verdadeiro nisso aqui? Qual é o convite que está por trás disso? Sim. O que essa desaceleração quer dizer? O que reduzir essa marcha quer me fazer perceber? Tem uma metáfora que eu gosto de usar, que é assim, quando você está com os planetas retrógrados, imagina que você está numa via que está recapeada, o asfalto está delícia, se você vai ó, a 1000 por hora, toda a velocidade. Quando você está com os planetas retrógrados, você está naquela via toda esburacada, que você não consegue passar de 30 por hora, e você tem que ir assim, engasgando. Só que quando você vai assim, provavelmente você vai precisar de outras ferramentas que você não usaria lá. Sim. Então aqui você vai ter mais tempo para olhar o que está à sua volta, que você não tinha tempo. Talvez você tenha que pedir ajuda a alguém, você não vai conseguir fazer sozinho, e talvez você precise descer o vidro do carro e falar assim, você pode me ajudar? Vamos tentar fazer isso junto aqui para ver se melhora para todo mundo? Então tem um convite nessa desaceleração para a gente apreciar algumas coisas que na velocidade louca que a gente vive, não necessariamente a gente faz. Perfeito, né? perfeito. Então, nessa reestrutura que o ano de 2020 nos convida a fazer, a gente precisa visitar esses buracos. O tempo todo não é só via recapeada. Que vai passar por todos os tipos né? de estrada e áreas da vida, né? Isso, exatamente. Então, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de expansão dos propósitos, né? Que Júpiter também traz. A gente vai passar por Netuno, que vai chegar agora amanhã, que fala do nosso inconsciente, e essa vai ser uma pegada forte, porque Netuno vai trazer à tona aquela parte da gente que a gente não necessariamente reconhece que é nossa, né? Tá vibrando no seu inconsciente. E não necessariamente significa que é ruim. Às vezes vem um lado em você belo, corajoso, realizador que você não reconhecia. Não conheço. Mas vem à tona. Mas é seu, mas né? é sua Mas essência, preciso tá lá reconhecer. dentro. Isso, exatamente. Então, todo o lado das intuições vem mais à tona. O lado também dos nossos fantasmas vem à tona. Então, a gente convida tudo que é verdadeiro, mas que a gente não olha. Então, isso vai vir à tona mais. Então, dá uma sacudidinha nas nossas placas tectônicas mais uma vez. Tem Plutão também, e né? esse é um período... então, eu ia falar justamente desse carinha aí, esse impasse, com todo respeito, tá, amigo? Plutão... Isso eu não tenho retrógrado não, Plutão, tá, meu amor? Plutão é um desafio ali pesado, né? Plutão é um grande desafio, porque o que acontece? Plutão é o planeta que fala das nossas transformações internas mais profundas, né? De visitar as nossas dores, as nossas sombras, as nossas más águas, né? As nossas mágoas, as coisas que ficaram guardadinhas. E quando o Plutão está retrógrado, coisas que você deu como encerradas voltam. Pessoas que você falou assim, não, nunca mais. Aí, tcharam, ó o Kinder Ovo. Ou, sei lá, uma situação de trabalho que você achou que já estava super definida. Então, todas essas questões, elas voltam. Até para entender que você achou que já estava super... Que, assim, são as coisas que a gente não curou completo. Sabe aquela coisa que curou mal curado? Sabe aquela sinusite
que você tomou 4 dias de antibióticos e pensou que estava curado e largou, e depois ela volta com tudo, dando aquela mais forte do que antes, é meio que Plutão, assim, porque é aquela coisa que estava lá e ressurge das profundezas sem você saber que existia, entendeu? Você pensou que já tinha passado por aquilo, mas não resolveu, não curou completamente. Não é que vai voltar coisas que você já curou, que já não tem mais nada. Curou, curou. Mas a coisa que voltou quer dizer que precisa de um olhar diferente. Precisa olhar para aquilo e falar assim, vamos trabalhar isso. E normalmente vem coisas lá profundas, né? Coisas que estão lá dentro, que vão mexer com no baú. que vão mexer com com a nossa estrutura também, né? Sim. Porque, na verdade, Plutão fala justamente disso, né? Da gente ir visitar esse lugar que não é o lugar que a gente já conhece, que a gente já cuidou e já tratou. É um caminho mais profundo, porque ele fala de cura, de transformação, e transformação é o que você falou. Não é assim, é um processo. Então, às vezes, você já curou etapas desse processo, mas o processo como um todo não curou. E o que muito acontece, né? Outro dia estava falando sobre isso. A gente precisa entender que nós somos seres cíclicos, a gente não é linear. Linear é essa realidade que faz a gente acreditar, né, no um passo depois do outro e tal. Mas nós somos seres holísticos, a gente é cíclico, né? E nós mulheres, então, a gente sente esses ciclos no nosso corpo, né? Então, assim, entender que a gente é cíclico e que os nossos processos, eles são cíclicos. Então, você venceu uma etapa, provavelmente tem coisa que vai, tem coisa que volta. E o que eu sempre digo é assim, abraça isso, porque tem um recado, né? Quando você falou da doença, eu aprendi uma coisa muito bonita, assim, quando eu fiz meu curso de astrologia lá atrás. A doença, ela é um recado amoroso do corpo pra gente. Porque, na verdade, ela está dizendo que tem alguma coisa ali que não está bem. Né? Mas o que a gente faz quando a gente toma o remédio? A gente quer extirpar, a gente quer apagar aquilo. Mas não necessariamente a gente aprendeu com aquilo. Então, é a mesma coisa, né? Esses nossos processos, eles fazem a gente... Peraí, antes de eu tentar simplesmente eliminar, deixa eu abraçar isso aqui e entender disso aqui, que recado tem aqui para mim. Exatamente, cada né? recado. O que isso está querendo dizer? É. O que eu posso aprender? Você falou isso, né? O que eu posso aprender aqui? Então, esse é um ano de aprendizado, mas assim, também, né, da nossa educação, a gente aprende, a gente acha que a gente aprende com alguém ensinando de fora o que a gente tem que fazer. E esse ano coloca a gente dentro de casa, coloca a gente com as nossas liberdades limitadas, com a nossa expansão limitada e coloca a gente dentro de casa, literalmente, mas também dentro dessa casa interna que a gente é. E aí a gente precisa olhar e aprender também com a gente um pouco. Sim, sim. É engraçado isso. Os nossos processos. E é cada parte desses planetas, eu estou pensando aqui, acho que cada parte desses planetas vem revisar aquilo que a gente estava achando como muito cotidiano na nossa vida, né? A gente está pensando no contexto das profundezas, a gente vai ter que entrar nas nossas profundezas, coisas que a gente às vezes quer deixar de lado, quer ficar só no raso, quer ficar só na superfície, quer ficar só no belo e bonito ali, né, no Instagram tirando fotinho bonita, mas você vai ter que entrar e vai ter que mostrar que não é tão bonito assim, vai ter que encarar essa realidade, né? Eu vejo as pessoas, num processo de tarô cotidiano que eu faço, na consulta, eu vejo muitas pessoas tendo que falar assim, gente, que família que eu tenho, eu nem sabia que tinha que conviver com essas pessoas, porque a pessoa saía de casa, trabalhava o tempo todo, e aí voltava para casa, fazia alguma coisinha, almoçava, jantava e dormia. Agora, tem mãe que não aguenta o filho, fala, pelo amor de Deus, por que eu tive tanto filho, por que eu não tenho, nem sei se eu queria ser mãe. Começa a revisar todo um processo interno. Entendeu? Eu não sei se eu quero estar casado com essa mulher, não sei se eu quero estar casado com esse marido, porque a pessoa tá se vendo, né? Tá sabendo. Então, é um processo de revisão. E a gente pode ver-nos como retrógrado, fazendo a gente revisar esses conceitos de relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Além de tudo, aquilo que a gente quer pro futuro de relacionamento, né? Com quem você quer estar junto de verdade? Será que você quer estar junto de verdade? Tem todos esses processos e a gente começa a revisar isso. Tem a dificuldade de estar dentro do seu lar e ter que se comunicar, né? Então, Mercúrio retrógrado lá no começo, agora voltando com isso de novo, falando assim, e aí, você consegue se comunicar com as pessoas que você está convivendo? Né? Total, é total isso. Essa estrutura total, acho que você fez um excelente processo, né? apanhado. Assim. E aí vai voltando pra dentro, a gente vai voltando o tempo todo e vai se perguntando. Eu acho que é tão interessante isso, porque as pessoas não se questionam o que eu realmente quero, pra onde eu realmente quero ir e como eu vou conseguir aquilo.
né? É muito fácil falar assim, Exato. ah, eu quero ficar E acho rico, bonito e ter um bom relacionamento, né? Todo mundo quer isso, né? A vida das pessoas parece que se baseia nesse conceito. Mas é muito mais que isso, né? Porque pra ser, tipo, rico, dinheiro é só uma troca, né? Dinheiro é só um processo de vai e vem. Você tem que servir alguma coisa, você tem que jogar alguma coisa pro universo para receber isso de troca. Você tá jogando algo que realmente é útil, que você acredita? Qual é a sua crença com perante isso, certeza. né? O relacionamento Sim, também é total. E isso. eu acho que essa coisa do sentido, né? Qual é o o que que, qual é a base verdadeira, qual é a essência, acho que é essa palavra, né? Assim, De que essência você está partindo? Qual é o teu ponto de partida? E aí, lembrando, né, a gente está nesse ano do Sol, que é o ano que fala da nossa essência. Então, a gente precisa visitar o que é verdadeiro. O que não é verdadeiro não vai se sustentar, porque a gente está nessa reestrutura justamente para cavar uma base da verdade. Não é mais a forma, não é mais só o que eu devo, porque a gente tem essa certeza, né, do dever, do que está certo, do que está errado, do jeito que eu vou dar certo. A gente já criou esses trilhos. E agora eu acho que tem um convite que é para a gente ir para as trilhas, que são as possibilidades. Quais são os possibilidade. caminhos possíveis? Né? É sair desse lugar rígido, rigoroso, para um lugar de possibilidades. Muito pautado no que é verdadeiro para você, no que te mobiliza de verdade. Muita gente me pergunta assim, ah, mas como é que eu sei da minha missão? Né? Existe muito essa preocupação com a missão. E eu fico sempre pensando, falar, nossa, gente, eu não sei, assim, claro que astrologicamente a gente vai lá e olha, mas eu acho que a missão, ela precisa extrapolar isso, sabe? A gente precisa ser capaz de olhar para dentro da gente e reconhecer assim, poxa, o que é que vibra em mim de verdade? Se eu fecho os olhos e me imagino fazendo alguma coisa que me dê muito prazer, o que que é isso? Sabe? Escutar de dentro da gente também. Claro que você pode escutar de fora e é muito bem-vindo, mas acolhe o seu saber. Tem um pedaço da gente, eu sempre digo isso, eu acredito demais nisso. Tem um lugar, um núcleo dentro de cada ser humano onde vibra uma potência de vida. E a gente precisa acessar esse lugar, sabe? Esse lugar que é verdadeiro para você. Esse saber que mora dentro da gente. E quando a gente silencia, quando a gente se esvazia, quando esses barulhos e essas distrações, elas não estão nesse lugar, a gente tem essa oportunidade de desacelerar e chegar mais próximo disso. Só que eu acho que o que acontece, esse lugar, ele dá medo. Que medo de assumir a minha potência, porque eu não vou ter mais em quem jogar a culpa, né? Que medo de chegar nesse lugar onde eu me sinto tão inteiro, tão forte dentro de mim mesmo, porque aí eu não posso mais justificar o não fazer, não realizar as coisas que eu desejo de fato. E esse é o lugar do amadurecimento que eu acho que é mais profundo, assim, sabe? De não jogar a culpa nos outros, não precisar mais jogar a culpa nos outros, mas acima de tudo de bancar seu contexto de escolher caminhar, né? Porque quando a gente culpa os outros, se vitimiza, ou faz todo esse processo, a gente não tá bancando nossas escolhas, a gente tá meio que empurrando a responsabilidade para os outros. Quando você chega no seu contexto da sua centelha divina e fala assim, vou seguir a minha centelha divina, vou seguir a minha alma, é quando a gente pega e tem que assumir, fala assim, agora eu vou ter que assumir minha posição. Vou ter que assumir minha responsabilidade. Eu vou fazer, mas vou ter que bancar também. Sem ter que falar mal de ninguém, sem ter que falar mal dos outros, sem ter que jogar nas costas dos outros. Eu vou ter que falar assim, agora é tudo isso é minha responsabilidade. Né? E isso também é tomar posse de você, né? Tomar posse é poder. E as pessoas têm muito medo de ter poder, né? Quando a gente toma posse da nossa centelha divina, vai se conectando, e é um constante, tá? Eu tô aqui falando, mas é um constante, porque tem hora que você tá aqui e você se distancia, e você fala assim, opa, tá na hora de voltar. Aí volta. E não é uma coisa só porque a gente tá falando que todo mundo faz isso o tempo todo, que a gente vive no zen o tempo todo. Não, é um processo que a gente tem que orar e vigiar, mas não no sentido de só ficar rezando, mas no sentido de você Total. ficar observando e tentando voltar para essa centelha tempo todo, senão você se perde. Sim, e eu acho que é esse o desafio, né? Esse espaço de acessar cada vez mais a sua consciência, né? E é isso que você falou, é todo dia. É todo dia, né? De tempos em tempos a gente tem que voltar para esse lugar, para esse eixo. Eu tinha um cachorrinho que faleceu ano passado, nessa época, exatamente.
E ele era um poodle, assim, já tava bem velhinho, ele tinha umas convulsões, assim, eu falava assim, sai do transe, sai do transe, às vezes ele tava mal, eu falava, sai desse transe. E é meio isso, assim, às vezes quando a gente está se balançando, sai desse transe, volta para casa, volta para o seu eixo. E a gente precisa fazer isso mesmo, como você falou, orar e vigiar. E tem que ser na base das nossas ações e da consciência do que a gente está fazendo. Será que está legal? Será que não está? Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu pausar. É muito essa autopercepção, né? Eu acho que a gente está num período que favorece muito a isso. Voltou. Então, eu acho que essa é a essência da cura, sabe? A cura, ela vem a partir dessa tomada de consciência nossa, assim, sabe? De entender que esse momento, ele é um convite. Quando a gente entende como um convite, ele deixa de ser uma sentença de dor, de sofrimento, de dificuldade, de trauma. E ele passa a ser uma oportunidade de trabalho, mas de trabalho interno. De trabalho interno. Em especial de trabalho interno. De trabalho interno. É engraçado, né, que esse processo que a gente está vivendo nesses planetas e dessas situações que a gente está vivenciando agora, é realmente isso. Você fala assim, olha para dentro, sai do ego. A gente, espiritualista, fala muito de ego, né, e às vezes tem uma dissociação com a psicologia, um pouco do nosso ego espiritualista e nosso ego de psicologia. Ego, no nosso contexto espiritualista, é aquilo que você faz para os outros, é aquilo que é sua superfície e está desconectado muitas vezes do seu interior. Eu acho que esse ano é um ano para quebrar os egos que você tem aí, qual as máscaras que você tem, é quebrar um pouco essas máscaras ou pelo menos tomar consciência das máscaras que você usa, porque muitas vezes a gente usa tantas máscaras, ou está usando uma máscara há tanto tempo que você já não sabe quem é que está atrás da máscara. Então esse momento é para você arrancar a máscara, se olhar no espelho e falar assim, esse aqui sou eu de verdade. Posso até usar a máscara em alguns momentos, isso a gente é normal no nosso contexto cotidiano, mas a gente vai ter que olhar embaixo da máscara, querendo ou não. E aí, se você não quiser olhar, é quando a vida vai começar a bater ali até quebrar a máscara, e aí você vai ser forçado a olhar. Então, assim, a escolha de olhar é melhor, normalmente, né? Não ficar resistindo, não adianta você pegar um rio que tá descendo ali e você ir contra a maré o tempo todo. Você vai ficar sofrendo, cansar, e uma hora você vai ceder. Né? E quanta energia se perde nesse processo, né? De tentar remar contra essa maré, socorro! Pega o bote e desce. Desce o bote e desce, literalmente. Eu não sei. Desce! Eu não consegui achar Rio agora. Abaixo. Mas uma coisa que eu queria até falar, tem uma pessoa que falou assim, até quebrando um pouquinho da situação, mas assim, falou assim, é uma luta, tem que ficar observando isso o tempo todo. Gente, eu tenho muito medo desse contexto de luta, até porque depois, lá na frente, até Marte fica retrógrado e vem com esse processo nas nossas lutas, mas parem de falar que a vida é uma luta, para de usar essa energia da luta. É uma crença que é tão cansativa, porque a vida fica cansativa, você tá o tempo todo batalhando, né? Quando a vida é uma luta, é isso, é uma batalha. E o que é ruim? Quando a gente fica pensando nessa crença da batalha, sempre haverá perdas e ganhos o tempo todo. Né? Porque toda guerra tem perdas e ganhos, toda luta tem perdas e ganhos. Todo mundo que entra numa luta vai sair um pouco machucado. Você pode ganhar, mas você vai sair machucado. Então, essa crença de luta, não é difícil. Às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho em algumas situações, mas vai valer a pena. Vamos quebrar um pouco esse roteiro. E não tô nem chamando a atenção da pessoa que falou isso, eu tô falando num contexto geral, pra gente começar a observar pequenas crenças que a gente tem no nosso cotidiano e que vão dificultando a nossa vida. É isso mesmo. Você sabe que na minha terra, eu sou de Salvador, sou baiana, né? Eu sempre brinco quando a pessoa fala assim, não é difícil. Eu falo, na minha terra a gente diz que é difícil, é prédio grande. Ai, que terra boa, né? Que terra boa. Que delícia, é verdade. É isso aí. E eu acho que essa coisa do difícil, né? Quando você fala assim da luta, é bem interessante isso que você está trazendo, Pena, porque assim, a luta, ela é o pano de fundo de um guerreiro, né? Então, essa coisa de ser um guerreiro, batalhador, que venceu ou que padeceu da luta. E uma das coisas que eu fui aprendendo e percebendo é que, assim, o que é que todo guerreiro precisa? Ele precisa, basicamente, de um campo de batalha e de um inimigo. Então, quando você está nesse espírito guerreiro, todo mundo é inimigo e todo campo é campo de batalha. Então, você está sempre tendo que lutar. Uhum. Então, quando você começa a ressignificar esse olhar, sabe? Será mesmo que todo campo é campo de batalha? Que todo mundo eu tenho que fazer frente a alguma coisa? Que
baixa as barreiras e, assim, observa as coisas como elas, o que está acontecendo. Em vez de pensar na luta, no esforço, pensa assim, qual é a oportunidade que está esperando por mim aqui? Qual é a oportunidade que está testando o tamanho da minha força aqui? Sabe? É uma maneira de olhar diferente, aonde você não se desempodera. Que bonito. Aonde você reconhece a sua potência, sabe? Então, é assim, trocar o chip, muitas vezes, ajuda. Trocar o olhar que a gente está lendo aquela situação, Não, e sabe? você falou uma coisa muito engraçada. Toda vez que a gente tá numa luta, tem que ter um inimigo, né? E a gente tá num momento onde a gente não tem que ter mais inimigos, que a gente tem que fazer o conceito da compaixão, da compreensão. Mesmo que alguém, às vezes, te feriu, você vai orar e vai falar assim, eu tenho compaixão por esse processo da pessoa que ainda tá em evolução. Eu já entendi que não é mais o meu contexto, então eu não preciso entrar mais nessa batalha. Mas a gente vai ter que olhar, essa nova era pede que a gente trabalhe o nosso conceito de empatia e compaixão e que não tenhamos mais inimigos, que a gente vai cada um apoiando o processo evolutivo do outro, né? É importante isso. E tem uma coisa, sabe? Eu tenho estudado muito isso, essa coisa desse exercício, né? E uma coisa que eu percebo, assim, e tenho feito esse exercício comigo mesma, assim, na minha prática diária, né? É assim, de você perceber quando alguém te machuca, quando algo alfineta você, a situação da pessoa, tá? Alfineta você. Quando algo te atinge de alguém, né? Alguém te fez alguma coisa, uma situação, observa o que em você está em sintonia com isso. Que parte sua está vibrando naquele mesmo cantinho ali. Porque assim, se alguém vem e te dá uma machuca você, em que lugar você já está se machucando? Porque você deixou a brecha para aquilo chegar em você. Então, assim, esse lugar onde você não se sente nem vítima, nem culpado, mas você se sente responsável pela sua própria história, pela sua própria energia. Então, tá, peraí, eu vou deixar que isso que veio de fora chegue em mim? Calma. Se chegou, por que será que chegou? Onde será que eu tô para esse negócio ter chegado? Porque aí você volta de novo para o seu eixo, E né? como que eu posso fazer para não chegar mais, né? Acho que acima de tudo é a gente aprender com nossos erros. Exatamente. Machucou, ok, eu fui responsável por isso, compreendo aonde foi que eu atraí aquele processo, e aí eu tento buscar uma cura para aquilo. E aí eu vou perceber que eu curei ou não curei quando não acontecer mais, quando não se repetir esse processo mais na minha vida. Exatamente. É exatamente isso, Pena. Exatamente. Gostei, gostei. Totalmente isso. Mo, ó, vamos lá, vamos entender só uma coisa, vamos passar rápido. Vênus vem pedindo pra gente, então, repensar nosso contexto de relacionamentos, tanto interno, relacionamento com a gente mesmo, quanto nossos relacionamentos externos, família, amoroso e social. Concorda? Mercúrio, Sim, como a gente se comunica, como que a gente se expressa. o cara da Aquela comunicação. coisa, como você está se comunicando? Você está comunicando a sua verdade? Né? Você está mostrando quem você realmente é ou você está comunicando só a face do seu ego? Acho que também a gente pode pensar por esse parâmetro. Aí vem Plutão, Ótimo. buscando. Na verdade, não vem nem Plutão, né? Na verdade, vem Saturno e Júpiter ali que ficam bem próximos nas situações. Um pedindo pra gente pensar naquilo que a gente tá tendo de estrutura. O que que a gente tem de estrutura? Nossa estrutura é verdadeira, ela tá bem alicerçada. Aí tem Júpiter falando: não é hora de expandir. Primeiro, esteja preparado para expandir. Vulgo seguro tchan. Segura o tchan, que ainda não é o momento. Vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. Aí tem Netuno. É isso? Tem Netuno que entra hoje, retrógrado hoje ou Isso. amanhã, no final, entre esse processo. Netuno falando assim: Isso. e aí? O que está no seu inconsciente? Quais são suas crenças? Quais são seus verdadeiros sonhos? Será que você está vivendo o seu sonho? Né? Tem muita gente que pensou que estava vivendo o sonho, vai chegar lá e vai falar assim: isso não tem nada a ver com o que eu sempre quis para minha vida de verdade, né? Vai ter esse repensar ali doendo bastante das pessoas, não vai? Sim, com certeza. E uma coisa que é legal de falar de Netuno retrógrado, que é assim, na nossa mente consciente, racional, aqui o cabeção, né? A coisa que a gente lê, o que a gente fala, o que a gente expressa, já vai estar retrógrado, que é Mercúrio. Então, assim, eu já não vou estar conseguindo falar tão diretamente, tão objetivamente. Eu tento falar, às vezes não consigo, embola, né? É o movimento dessa mente consciente. E a inconsciente também, que é justamente isso. É uma hora onde necessariamente eu preciso encontrar quietude, porque isso traz uma instabilidade para a gente, né?
quando essas águas do inconsciente ficam se movimentando, e também o pulso elétrico da mente também fica se movimentando, então eles estão chamando a gente para desacelera, para olhar para o que é verdadeiro. Desacelera para olhar para os seus sonhos, para olhar para o que você é de fato, independente do que isso é, sem julgar, sem colocar uma marca em cima, isso é ruim. Isso que eu estou vendo em mim, não, porque eu sou ótima, então eu não posso ter isso aqui. Né? De onde está vindo esse julgamento? Sem essa síndrome de perfeição também, né? A gente tem que quebrar esse contexto dessa síndrome de perfeição. Gente, sai desse mundo. Eu vejo muita gente nesse processo da perfeição, da perfeição, da perfeição. Eu tenho que estar perfeito, eu tenho que ser isso, eu tenho que... Calma! Não tem nada, né? O ser humano é um contexto de... Não tem nada. A gente tá no ano do imperador, onde essas regras têm que ser reavaliadas, né? Essas estruturas têm que ser reavaliadas. Não tem que, você é obrigado a isso. Será que é obrigado mesmo? Será que não é? É revisar tudo isso, né? Eu tô falando aí, eu fiz esse remember porque a gente tem duas outras situações. Lá no final do ano a gente vai ter outro Mercúrio retrógrado, mas aí, como sempre, é 2 a 3, né, por ano? Ou tem uns anos que tem 4, não é isso? É isso, 2 a 3, é. Esse ano acho que vão ser... Peraí, calma. Esse ano são 3. Esse ano teve em março, vai estar tendo agora, e depois lá em novembro tem outro. Vai ter de novo. Eu acho que são 3. São 3 esse ano. Não são? São 3. Bom, não me lembro. Não, isso eu tenho certeza, que são 3, são 3. Quase certeza, né? Porque a gente fala que tem certeza, depois a gente tá confundindo. Que eu tô aqui, já tô fazendo previsão pro mês que vem, né? Eu vivo junho, mas eu tô fazendo previsões pra julho já. Já tô pensando nas previsões de 2021. Aí dá um tilt na cabeça. Eu já não sei mais onde eu tô, tem hora que eu fico meio louco. Mas aí depois dá uma relaxada, Mercúrio vai saindo, Vênus já vai embora, só ficando com as nossas estruturas e profundezas, porque os planetas grandes continuam retrógrado, né? Até quase lá novembro. Até outubro, novembro, né? Novembro, mas depois a gente tem Urano entrando retrógrado. Maravilhoso. Que é pra... Maravilhoso. Como se não bastasse, lá vem ele. E ele vai estar em Touro retrógrado. Então é uma coisa assim pra você repensar. Você fez toda essa confusão na sua vida, depois vem a vida e fala assim, e aí? Você vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar como? Você vai dar forma? De que maneira, vai né? formular e vai fazer isso acontecer como? Você já está preparado para isso? E no final das contas, para fechar um ano gostoso, tem Marte retrógrado, né? Em Áries. Gente, o que representa Marte retrógrado é a nossa capacidade de ação, né? Em Áries, né? Na casa que ele tem uma energia ali pesada. Sanguinária. Porque assim, como você vai dar forma, você pensa em Urano, mas em Marte você pensa em agora, eu vou fazer isso como, né? Qual que é a atitude? Não é só dar forma, eu tenho que colocar em atitude. Mas será que eu vou dar atitude de qualquer forma, eu vou sair chutando e fazendo acontecer? Ou eu vou ir lá aos poucos, colocar da forma correta para que a coisa funcione? Né? Eu vou pegar a estrada, vou meter o pé no acelerador, não tô nem aí se bater ou não, ou eu vou ir ali com calma, vamos caminhar, vamos entender por onde ir, vamos seguir o GPS... Isso que eu falo, olha só como é, eu sempre digo isso, né, assim, como os ensinamentos do cosmos são muito bonitos, na verdade, né, então, porque se você for parar para pensar, ao final desse processo interno, tá na hora de ir para o mundo lá fora, e aí se eu reestruturei de fato, eu não vou lá para fora do mesmo jeito, pilhado de novo, porque aí não adiantou nada, então, assim, que novas formas eu posso trazer aqui com menos afoito, por exemplo. Menos afoito. Né? Menos impulsivamente, menos combativamente, isso. Né? Com menos combate, a gente vai precisar aprender a lutar o bom combate a partir de agora. Né? A gente vai precisar aprender a trabalhar mais no espírito da colaboração, da comunhão, da diversidade, de acolher mais as coisas e de resistir menos às pessoas e às situações. Então, a gente vai fechando o ano caminhando para um movimento de uma consciência diferente. Né? E essa consciência, ela precisa vir materializada quando na minha energia de ação eu faço isso acontecer. É uma historinha, se você for perceber, né? O ano veio contando uma historinha onde falava assim, exatamente, esse ano é a grande chave para a evolução. Esse ano é o ano do sol e todo mundo fala assim, vai brilhar, vou virar ouro. Não, a gente fala assim, calma, mas tem muita coisa acontecendo. Na verdade, o ano do sol é o quê? É pra gente transmutar nosso ser em um sol interno, né? É pra gente se conectar com o sol divino, é pra gente se tornar essa luz, né? Então é um ano de transmutação
maturação para que no final a gente esteja realmente brilhando e não cheio de casca grossa ali, cheio de coisas estranhas, né? É um ano de maturar a nossa consciência e nossa alma. Acho que é um processo de maturação, né? Mas tem que aproveitar. Se você ficar ali fingindo que tá tudo ótimo ou que não tá vendo nada, vai chegar lá e as pessoas tem pessoas que vão fluir voando, fluindo, porque tá com uma frequência ótima, mas tem pessoas que vão ficar tão perdidas nelas mesmas, que não fizeram nada, que não vão saber o que fazer. E aí, o que precisa fazer para resolver tudo isso? Como fazer isso? Além de se olhar, é um ano que precisa pedir ajuda. Rosana, como que as pessoas podem pedir ajuda para você quando elas querem... Fui quase um Faustão agora nessa chamada, hein? Nem eu pensei que ia conseguir fazer isso. Nossa, total. Conta pra gente. Vem você aí. Bom, então, fazendo os mapas astrológicos, né? Então, a ferramenta que eu uso, né, online para esses atendimentos. Então, fazer os mapas astrológicos, o mapa de nascimento, o mapa do ano, os mapas temáticos, que são mapas onde eu cruzo um pouco da astrologia com a antroposofia e com as constelações familiares também. São mapas mais aprofundados esses, assim. Mas é sempre nessa perspectiva, assim, se conhece. E eu sempre digo isso, astrologia é para usar, é para entender e botar na prática. Porque se for só para saber, ai, tá retrógrado, plim, 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 não fez nada com essa informação. Ah, o sol entrou agora não sei o quê, não fez nada, não adianta. Né? O conhecimento, ele é uma riqueza para a gente usar. Então, a astrologia é para usar. Então, sempre nessa perspectiva de ajudar as pessoas a se conhecerem mais. O mapa tem que estar ali na mão, né? Você tem que usar o seu mapa cotidianamente para você entender o que está acontecendo. Exato. Eu, quando entrei esse ano, já estava morrendo de medo. Meu Capricórnio tem todos esses planetas que tá no Capricórnio. Parece que eu nasci nesse ano, entendeu? Então, eu já sabia que dava uma balançada, Mas a gente tem que se olhar, né? O mapa é se olhar, é se encarar, é saber o que está acontecendo com você e o tempo todo se estudar. É uma ferramenta que a gente tem que ter ali em mãos e ficar buscando isso, estudando isso, porque estudando aquilo você está se estudando. Total. E é isso, e você sai desse lugar onde você se sente vítima do cosmos, sabe? Ai, não, agora eu não vou fazer isso porque minha Vênus está não sei como. Não, você estando consciente de que isso vai acontecer, você pode se preparar energeticamente com as suas ações, com seus rituais, com a sua vibração para você lidar com isso de uma forma melhor. É sempre para esse espaço, no meu ponto de vista, a astrologia para mim chega sempre nesse lugar de me dar mais poder sobre mim mesma. Não para me desempoderar, não é para isso. Então, na astrologia, né, o meu trabalho como astróloga é ajudar as pessoas a conhecerem mais quem elas são e a poderem usar mais as suas ferramentas, né? O seu kit de sobrevivência na selva que está dentro do seu mapa. É tipo isso. Dentro da sua essência. É isso. Gente, para quem quer marcar consulta de tarô comigo, entre em contato por direct, eu me chamo no WhatsApp, tenho meu WhatsApp aqui no IG, no perfil do Instagram. Eu acho que eu ainda tenho 1 ou 2 vaguinhas para semana que vem, não só na semana do dia 6, mas é só você chamar, o quanto antes se chamar, melhor. Depois não fica reclamando, quero hoje, não tem como, gente, não tem mesmo. Então façam isso. Mas para quem quer fazer leitura de chakras com tarô, eu ainda consigo fazer, então pode ir mandando que ainda tá dentro do mês, ainda dá para fazer sim, normalmente, tá? Mensagem final, meu amor? O que você tem, assim, frase para resumir tudo eu quero agradecer. Como é que tem uma frase para resumir toda essa confusão que é esse ano? Meu amor, segura, vai com calma. Eu tenho dito sempre isso. Pira não, respira. Calma, volta para dentro de você. Não sai se debatendo por aí. Esse é um ano que não quer pouco da gente. Não quer pouco. Isso significa que a vida está apostando em você. Então, vai atrás disso. É isso que eu posso dizer. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, e também se cair, se sujar, entendeu? Levou um caldo, relaxa, volta. Não tem problema, né? A gente não tem que ficar nessa confusão que tem que ser tudo perfeito. Caiu, machucou, passa um sprayzinho, vai curar 1 hora e vamos sacudir a poeira e vamos embora. Levanta. Não pode sofrer, não. Isso mesmo. Gratidão, minha linda. Eu tô lendo aqui as mensagens do pessoal. Que legal, gente.
É um povo. Ah, eu adorei esse papo, eu adoro essa prosa com você, é sempre muito bom. Muito obrigada, querido, pelo convite. Muito obrigada a vocês todos que estão aqui curtindo, mandando corações, amores. Que coisa boa. Gratidão. Muito Carol, bom. beijo. Aline, beijo. Beijo pra vocês todas. Gente, vamos combinar outras, hein, amor? Gostei. Por gentileza. Beijo, gratidão, meus amores. Obrigado mesmo. Gratidão, gente. Um Beijo, beijo. amor. Tchau, tchau. Tchau.